Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Táxi Prático, seu consultor de tributos e também da parte trabalhista. Como prometido, estamos iniciando hoje mais uma live para tirar as dúvidas de quem está tendo ainda muita discussão, muitas dúvidas a respeito de como vai ficar a questão de 13º, das férias, daqueles trabalhadores que tiveram ou a redução nos seus contratos de trabalho, redução de jornada, ou a suspensão do seu contrato de trabalho. E como convidado especial, temos aqui o nosso querido amigo Daniel Areia. Daqui a pouquinho ele está entrando, assim que ele entrar, vou apresentar ele para vocês e ele vai tirar as nossas principais dúvidas. Daniel já está por aqui. Daqui a pouquinho a gente consegue mandar para ele aqui o convite. Deixa eu ver se eu consigo. Então, Daniel, pode mandar aqui para a gente, que a gente aceita a sua solicitação. Que às vezes ficam entrando muitas pessoas, a gente vai perdendo aqui o time, tá? Então, se puder mandar aqui a solicitação. Pronto, já mandou aqui. Vamos lá, aceitar. Aguardando. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto isso, meu amigo Samuel já está por aqui, muita gente boa de qualidade aqui também assistindo a gente. Meu amigo Daniel, muito boa tarde. Inicialmente, tudo bem com você? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu estou só ajeitando aqui a iluminação. Ah, tá ótimo. Eu vou aproveitar e vou colocar o meu fone, ó, que eu não tinha nem lembrado. É o tempo que a gente se conserta aqui. Daniel, enquanto você ajeita a sua iluminação, para quem não conhece, não sabe, o Daniel é auditor fiscal do trabalho, atualmente é o chefe do setor de fiscalização e uma pessoa que tem sido muito demandada e tem ajudado bastante ao setor pessoal, aos trabalhadores que ficam nessa linha de frente do tira as dúvidas das empresas. E aí a Táxi Prático fez o convite que o Daniel e prontamente aceitou de estar aqui para tirar as dúvidas, Daniel, que as pessoas estão tendo agora, muitas dúvidas a respeito, está chegando pertinho da época do 13º, como é que fica o 13º salário dos trabalhadores que tiveram a suspensão dos contratos, como é que fica as férias desses trabalhadores, período aquisitivo, período concessivo, vai ter alguma alteração? Então a gente fez questão de convidar aqui o Daniel para trazer algumas explicações, o seu conhecimento teórico e prático a respeito dessa matéria e também nos nortear, trazer uma luz para essa questão. E aí eu queria, de início, Daniel, mais uma vez, só ratificar, a gente acabou de falar que o Daniel é auditor fiscal do trabalho, chefe do setor de fiscalização, é mestrando em Direito Constitucional pela Unifor e uma pessoa que está sempre nos ajudando com relação ao direito do trabalho. Posso falar com toda a convicção que o Daniel já é referência aqui no estado do Ceará no que concerne a informações trabalhistas. Você é, meu amigo. Agradeço, Rafael, pelas palavras. E aí, meu amigo? Como você, eu acho que a gente vive no eterno aprendizado e é muito bom ter além desse network que eu tenho com você, mas vai além disso, vai de uma amizade, de uma cumplicidade nesse âmbito que a gente navega, né? Que é o direito do trabalho, as relações trabalhistas, que envolvem direitos do empregador como direitos do empregado. Então, é um prazer estar sempre discutindo, trocando ideias contigo e também estando participando de um evento, de uma live como essa, que eu acho que vai trazer muita luz para poder, principalmente o pessoal de RH, de gestão de pessoas que têm uma dificuldade sobre a questão legislativa, sobre o que ela prevê, sobre o que ela não prevê, sobre o que é que ela pode manejar para poder trazer tanto o melhor custo para a empresa, custo-benefício, como também não ter nenhum direito ressonegado do trabalhador, né? Perfeito. E aí, Daniel, dando já início, queria falar para quem está entrando agora, a nossa live vai ficar gravada aqui no nosso IGTV da Táxi Prático. Então, quem eventualmente não puder ficar até o final, depois pode vir aqui no nosso IGTV. Então, logo a live termine, a gente já vai deixar ela disponibilizada.
E aí eu começo te perguntando o seguinte, antes disso, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, pessoal, no decorrer da live, tem aqui o balãozinho com a interrogação em que você pode estar enviando para a gente as suas perguntas. Eu digo sempre da preferência de você enviar aqui pelo balãozinho do que você escrever, porque acaba que entra muitas pessoas e aí fica difícil às vezes da gente achar pergunta. E no balãozinho não, a gente já vai em cima da pergunta, fica bem melhor. Mas Daniel, eu queria saber, para quem trabalhou integralmente em 2020, o que é que eu quero dizer integralmente? A pessoa que não teve nem redução de contrato, nem teve suspensão do contrato, não teve redução de jornada nem suspensão do contrato. Exemplo, trabalhador do setor de farmácias, trabalhador do setor de supermercados, são demandas que mesmo com a pandemia, ao contrário, né, foram mais demandadas do que usualmente já eram. Esses trabalhadores que não tiveram nem suspensão do contrato de trabalho, nem redução de jornada de salário, eles terão alguma alteração com relação ao 13º ou eles receberão integral sem nenhum tipo de mudança? Com relação a esses trabalhadores, Rafael, não haverá nenhuma alteração. Será como se fosse um ano sem pandemia para eles, né? Com a questão do 13º salário. Tudo que aconteceu já nos anos anteriores vai ser da mesma forma. Até o dia 30 de novembro, a primeira parcela, e até o 20 de dezembro, a segunda parcela do 13º salário. Perfeito, maravilha. O Lawrence colocou aqui que estaria cortando. Para mim está perfeito. Se mais alguém tiver achando a conexão ruim, pode colocar aqui para a gente saber. Mas para mim aqui está perfeito, não está nem tremendo, viu? Está firme e forte. A segunda pergunta que eu tinha separado aqui, Daniel, é a gente perguntar: quem teve suspensão do contrato de trabalho terá alguma redução no 13º salário? Sim, vai haver em alguns casos, né? A gente vai ter que verificar o que é o seguinte: a lei do 13º salário, que é a lei da gratificação natalina, ela traz o dispositivo, como é que é feita a contagem do 13º salário, para o trabalhador ter esse direito. A cada mês trabalhado, com pelo menos 15 dias de trabalho, o empregado vai ter direito a 1/12 do 13º. Ou seja, se for uma suspensão de contrato de trabalho de 10 dias, não vai haver nenhum mês onde o trabalhador vai ter trabalhado menos de 15 dias no mês. Ou seja, se ele tiver trabalhado de janeiro a dezembro, ele vai ter 1/12 de cada mês, que vai completar 12/12, que é o 13º salário integral. Já se, por exemplo, a partir de 15 dias de contrato de suspensão, aí você vai ter que verificar mês a mês. Porque se for só 15 dias, você pode ser enganado pelo seguinte: vamos supor que esses 15 dias de suspensão foi dividido entre 2 meses. Uhum. Começou no dia 20 de maio e foi até dia 5 de junho. Ou seja, nos 2 meses, apesar de haver a suspensão, ele vai ter trabalhado mais do que 15 dias. Então, os 2 meses vão corresponder a 2/12 que o empregado vai ter direito. Ou seja, se ele estiver trabalhando do começo do ano até o final, os 12 meses, só com esse período de suspensão, que nesses 2 meses trabalhados foram mais do que 15 dias, então ele não vai ter nenhuma redução do 13º salário. Agora, pegando um caso mais simples, só que no caso de que o empregado vai ter um 13º salário menor. No mês de junho de 2020, ele teve uma suspensão de 30 dias. Uhum. Então, o empregado vai ter trabalhado menos do que 15 dias em junho. Então, ele não vai ter direito a 1/12 de junho. Ao final do ano, se ele tiver trabalhado os 12 meses, for contrato desde janeiro, ele vai ter direito a 11/12 do 13º salário. Então, nesse caso, vai ser um 13º salário menor do que o 13º integral. Perfeito. Então, meus amigos, só para tentar resumir o que o Daniel colocou, a gente está tratando nesse momento com relação à suspensão. Quem teve o contrato de trabalho suspenso? Daniel explicou que eu tenho que verificar os dias trabalhados em cada mês, porque cada mês vai representar uma fração de 1/12. Se houver
determinado mês que o trabalhador laborou menos do que 15 dias, nesse mês ele não terá direito a essa fração de 1/12. Se nos demais meses o trabalhador laborou 15 dias ou mais, ele terá direito a essa fração de 1/12. Então, o que eu vou ter que verificar em termos práticos é, mês a mês, os dias trabalhados. Não é isso, Daniel? Perfeito. Resumo mais do que perfeito. Show de bola, meu amigo. E aí, a gente, após essa pergunta, ainda falando de suspensão, a gente ainda não tratou de redução, vai tratar logo em seguida. Eu tenho mais uma pergunta com relação à suspensão, para ficar claro para o pessoal. Quem teve a suspensão no contrato de trabalho, há alguma alteração no que se refere ao período aquisitivo e no período concessivo de férias? Qual o teu entendimento com relação a isso? Suspensão de contrato e férias. E aí, diferenciando, período aquisitivo, que é aqueles 12 meses que eu trabalho e vou ter direito a um mês de férias, e o período concessivo, que são aqueles 12 meses subsequentes a eu adquirir esse direito a usufruir das férias. Quanto ao período aquisitivo, vai haver a interrupção da contagem para a questão da aquisição do direito às férias. Ou seja, se durante um mês ficou paralisado devido à suspensão do contrato de trabalho, então esse um mês não vai contabilizar para o período aquisitivo. Já para o período concessivo, não há essa interrupção, porque já é um direito do empregado e o empregador tem no seu poder, durante 12 meses, como planejar para conceder essas férias ao trabalhador. Ou seja, a pandemia não é justificativa, justamente porque ela é uma das ferramentas para que eu possa minimizar a questão da pandemia, de uma empresa que teve sua atividade temporariamente fechada, porque foi proibido pelo decreto estadual ou decreto municipal. Então, não existe essa postergação para o período concessivo, apenas para o período aquisitivo. Perfeito. Então, no teu entendimento, eu só vou ter aí uma postergação dos meses que ficar o contrato parado para a questão do período concessivo, que ele não influenciaria no aquisitivo, é isso? Só há uma suspensão da contagem para o período aquisitivo. Para o período concessivo, não há a suspensão da contagem para a sua concessão. Perfeito. Então, só para exemplificar, a pessoa teve 4 meses de contrato suspenso. Aqueles 12 meses que ele tem que elaborar para adquirir o direito, esses 4 meses não entrariam. Então, ele teria que passar temporalmente os 12 meses mais 4, que é o período da suspensão, para ele adquirir o direito a usufruir de um mês de férias nos 12 meses subsequentes. Isso. Já para o período concessivo, não. Os 4 meses que ele ficou em suspensão conta para o momento do empregador conceder as férias do empregado. Por isso que tem que se atentar para não se conceder simplesmente após vamos dar um exemplo aqui. Tem mais um mês aqui, um mês e meio até o final do ano, que é o último período para os acordos do benefício emergencial. Eu estou querendo fazer um acordo de suspensão no mês de dezembro, que é o último mês. Mas é o último mês que eu posso conceder as férias para o empregado. Qual eu vou optar? Na verdade, o empregador pode optar por qualquer um, mas tem uma consequência por ele não optar conceder as férias. Vai passar o período e vai ter que pagar em dobro, né? Porque é o último mês para pagar as férias. Eu estou só exemplificando para ver. Pode ser que exista algum caso que é o último dia de férias em dezembro, um mês, e seja o último mês que ele queria gozar do direito do acordo do benefício emergencial de suspensão. Mas só para ficar claro, Daniel, com relação a esse período concessivo, esse exemplo que você está citando é de um trabalhador que ele já tinha um período aquisitivo completo. E aí vem esse período concessivo. Porque se, no segundo exemplo, né? Vamos pensar aqui no segundo exemplo. Se ele postergou 4 meses para adquirir, os 12 meses só começam a partir do momento que ele adquire, não é isso? Então, para o período concessivo de um período aquisitivo que ainda não estava completo, que eu só completei depois que terminou a suspensão,
Os 12 meses só vão começar quando eu tiver adquirido o direito a usufruir das férias. Então, essa regra do período concessivo que tu está relatando é mais para quem já adquiriu antes esses 12 meses, não é isso? Isso. Pronto. Perfeito, meu amigo. Isso mesmo, Rafael. E o pessoal já começou a mandar aqui algumas perguntas. Já de antemão, eu esclareço que eu vou focar nas perguntas da nossa temática. Então, o pessoal perguntando as questões tributárias, lançamento de nota fiscal e tal, mas não é o objeto da nossa live, nem eu, nem o Daniel somos especialistas nessa temática, tá? Depois a Tax Prático pode esclarecer e fazer outras lives com relação a isso. Mas a gente vai focar aqui com relação à suspensão do contrato de trabalho e questão de férias. A Michelle perguntando aqui, né? E sobre as reduções, a gente vai começar a falar agora das reduções. Já tem outra pergunta aqui que eu tinha separado, mas daqui a pouco a gente vai tratar dela. Vamos lá. A próxima pergunta que eu separei, Daniel, é exatamente sobre a redução. Quem teve apenas redução de jornada e salário, terá redução no seu 13º salário? Acho que agora deu uma travadinhazinha. Tu me ouviu, Daniel? Daniel, tá conseguindo me ouvir? Pronto, deu uma travada, né? Repete para mim. Tá. Pronto, vamos lá. Quem teve apenas redução de jornada e salário, terá redução do seu 13º? Não haverá redução do 13º salário para acordos de redução de jornada e salário. O porquê disso? A lei da gratificação natalina, ela fala o quê? O 13º salário vai corresponder à remuneração devida no mês de dezembro. É remuneração devida, não é remuneração paga. A remuneração do empregado, tanto no benefício do acordo de redução como no acordo de suspensão, o salário do empregado é o mesmo, que vai uma substituição da negociação. Acho que deu uma travada agora. Porque ele elaborou todos os meses, Daniel, então vai com os 12, frequentemente, o 13º integral. Deu uma travada, Daniel, no teu vídeo agora. Será que se tu mudar de Wi-Fi para 4G, não sei, pode ser que às vezes resolva. O pessoal tá colocando aí que travou, né? O vídeo do Daniel. Eu também estou travado ou vocês estão me escutando? Vocês estão conseguindo me escutar? E a mim, vocês conseguem escutar? Pessoal desesperado, viu, Daniel? Aí com a resposta principal. A gente vai repetir. Só queria saber se estão conseguindo me escutar. A Mirella disse que sim. A Sheilane também disse que o meu tá ok. Beleza, o meu tá ok. Só questão mesmo do Daniel. Fiquem calmos, a gente ainda tem bastante tempo aqui. O Daniel vai repetir a pergunta, tão logo a gente consiga normalizar, viu? Podem ficar tranquilos. Meus amigos, acho que está tendo algum problema de conexão lá com o Daniel. O que eu recomendo, Daniel, se tu estiver conseguindo me escutar, era exatamente isso que ele fez agora. Sair e entrar novamente para a gente poder discutir essa questão. Daqui a pouquinho o Daniel entra novamente. Acho que ele já mandou aqui a solicitação. Vamos ver aqui só um instante. Tá vindo aqui. Já está conectando. E aí, grande Daniel? Rapaz, o pessoal ficou apreensivo, viu? Na hora da resposta mais esperada. A internet deu... Eu mudei de local para a conexão ficar melhor.
Beleza, show de bola. Depois vamos dar sequência. Vou repetir a pergunta, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Vou repetir a pergunta. E aí, Daniel, eu te peço para reiniciar a resposta, porque ficou incompleta aqui para a gente. Então, quem teve apenas redução de jornada e salário, terá a redução do seu 13º salário? Primeiro ponto, ele vai ter trabalhado todos os meses do ano, ou seja, ele vai ter adquirido 1/12 de cada mês de trabalho, pois não houve em nenhum momento dias não trabalhados. Então, como ele trabalhou pelo menos 15 dias, ele vai ter 12/12 do 13º salário. Vai haver uma redução porque ele estava ganhando com salário reduzido? Também não haverá essa redução, porque o direito do trabalhador ao 13º salário, a lei da gratificação natalina, informa o seguinte, de que o empregado terá direito ao valor do 13º salário condizente com o mês de dezembro, que seria devido à remuneração. Ou seja, é que seria devido à remuneração, não é a questão de que será pago. E ele adquiriu esse direito durante todo o ano a cada 1/12. Vamos tentar até exemplificar em outras modalidades. Quando há um reajuste salarial do empregado durante o ano, que não é no mês de janeiro, é calculada alguma média aritmética? Não é, porque a lei ela é clara, é da remuneração de dezembro, não é de média aritmética, não é de alguma outra fórmula que é feito esse cálculo, é da remuneração devida. Então, se ele completou 1/12 de todos os 12 meses, ele terá direito ao 13º integral. Agora vamos deixar a pergunta mais interessante. Vamos pensar aqui a seguinte situação. Teve empresas que fizeram a redução, por exemplo, de 70% a jornada. 70%, para facilitar um cálculo aqui, vamos trabalhar com 50%. 50%. Então, um trabalhador, ao invés de trabalhar 8 horas, ele teria que trabalhar 4 horas. Só que a empresa, Daniel, ao invés de exigir 4 horas todos os dias, ela disse, não, você vem trabalhar para mim 8 horas, e aí você vem um dia sim, um dia não. No exemplo de 70%, se eu fizer isso, se eu colocar tudo no único dia, esse trabalhador, até as 8 horas, né, preenchendo as 8 horas, esse trabalhador, no final do mês, ele não vai ter trabalhado 15 dias. Ele vai ter trabalhado 30% das horas, mas ele não vai atingir 15 dias, porque ela juntou tudo em alguns dias. Se ele trabalhou, por exemplo, 3 dias em cada semana, esses 3 dias em cada semana vão dar aí 12, 13, até 14 dias no mês. Portanto, uma fração inferior a 15 dias. Então, nessa hipótese, esse trabalhador, ele vai ter um desconto na fração do 13º ou tu entende que não? Nesse caso, é porque a lei da redução e da suspensão, ela não trata como deve ser feita essa redução. Ela deixa a liberdade para o empregador. Então, ele pode fazer uma redução diária, semanal ou mensal da sua jornada de trabalho. Então, no caso de ele conseguir concentrar todas essas jornadas de trabalho de 70%, né? Que se você somar tudo não vai dar mais do que 15 dias, então esse mês vai ter que ser retirado da fração do 1/12 do trabalhador para o pagamento do 13º salário. Então, mais uma vez, o que a pessoa do setor pessoal da contabilidade tem que olhar é justamente o número de dias trabalhados naquele mês, mesmo quando houve redução. Se a empresa optou por essa opção de concentrar tudo em menos dias, pode ser que eventualmente ela fique fora da obrigação de pagar a remuneração, a fração referente àquele mês. É muito importante isso que você lembrou, Rafael, porque realmente eu não estava me atentando para essa situação, mas existem casos realmente que o empregador resolveu concentrar em alguns dias. Então, se deu menos do que 15 dias, ele não vai ter direito àquela fração daquele mês. Perfeito. E eu acho que isso já responde a Michelle, que estava perguntando exatamente isso. Nosso amigo Samuel, eu vou já lá, pessoal, abrir aqui a caixinha com as perguntas. Estou fazendo primeiro essas perguntas genéricas que eu sei que é a dúvida da maioria, e depois a gente vai tratando de perguntas específicas.
O Samuel botou assim, funcionaria como uma espécie de compensação, porém o contrato de trabalho estaria ativo durante os 30 dias, não? Assim, eu posso falar por mim, eu acho que eu entendi o que ele quis perguntar, Daniel. Se isso não seria uma compensação, eu entendo que não, porque o governo está remunerando a outra parte. Então, a pessoa só ficou à disposição mesmo aqueles dias. Não há assim que se falar em compensação, porque as horas que ele ficou em casa foi o governo que remunerou, não foi uma contrapartida da empresa. Então, não é uma compensação. Enfim, mas vamos dar sequência. E aí, essa mesma pergunta com relação a quem teve apenas a redução de jornada e salário, eu te pergunto se teve ou se há alguma alteração no que se refere ao período aquisitivo e concessivo das férias. Como se trata de redução, não é o que se chama, não é um tipo de suspensão do contrato de trabalho, tanto o período aquisitivo como o período concessivo, eles vão correr sem nenhuma interrupção. Não se trata, nós temos dois institutos, né, no direito do trabalho, da interrupção do contrato de trabalho, onde esses períodos continuam a contar, e da suspensão do contrato de trabalho, que a gente tem um caso que é do acordo de suspensão, que interrompe esse período do período aquisitivo, da contagem. Como não se trata de um caso de suspensão, então os dois períodos se contam normalmente. Perfeito. Show de bola. Antes da gente passar aqui, hoje, eu até falei com o Daniel agora há pouco, eu não sei se ele teve tempo de ler, mas circulou aí nos grupos de WhatsApp, e aí o pessoal já fica todo apreensivo, alvoroçado, quais os entendimentos, mas circulou uma diretriz orientativa, e aí foi até uma pergunta, deixa eu ver aqui quem mandou, foi o Evaldiano de Souza. Vou até colocar aqui na nossa tela, ó. E sobre essa diretriz orientativa lançada hoje pelo Ministério Público do Trabalho. O que é que diz essa diretriz orientativa? Simplificando, o MPT, através de um órgão a nível nacional, baixou essa diretriz orientativa, daí já dá um norte de resposta a respeito do pagamento do 13º, recomendando que as empresas façam o pagamento integral, mesmo para trabalhadores que tiveram redução ou eventualmente suspensão. A minha pergunta para o Daniel é se essa diretriz orientativa do MPT, que é diferente de um órgão que é ligado ao Executivo, que é a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Ministério da Economia, se isso traz alguma vinculação à SRTE, ou se não, não traz nenhuma vinculação, como é que tu entende, como é que tu vê essa diretriz orientativa? Acho que deu uma falhadinha novamente. Mas respondendo a Sheiliane aí, Sheiliane, não tem. Pronto, Daniel, tá voltando agora. Deu uma travadinha novamente. A diretriz orientativa do MPT, do Ministério, a diretriz orientativa do MPT não traz nenhuma vinculação para o Poder Executivo. No caso da gente, a fiscalização do trabalho. E como a própria diretriz determina, isso é uma forma que deve ser conduzido dentro do órgão do MPT. Tanto é que ele determina lá que todos os procuradores têm autonomia, mas que se sugere que eles sigam aquela orientação. Ou seja, até dentro dos próprios procuradores pode haver alguma dissonância quanto a essa orientação. É uma diretriz. Não se trata de uma nota técnica ou uma instrução normativa, o que vincula os procuradores, no caso. E como é de outro órgão, isso não vincula o Ministério da Economia. Perfeito. Então, já segue aí essa orientação que é muito importante do Daniel, porque causa realmente hoje um grande burburinho no pessoal de setor pessoal essa orientação, essa diretriz orientativa. Mas ele já deu encaminhamento que não há nenhuma vinculação e ele já manifestou anteriormente qual é o entendimento aqui da questão da fiscalização.
E a Sheilane, ela pergunta, Daniel, a MP 936 tem algum artigo específico sobre essa temática? Já é lei, né? Lei 14.020, né? Se teria algum artigo específico em relação a essa temática legal ou seria a mesma lei que regulamenta o 13º salário? E aí, Daniel, tem alguma coisa? Viu alguma coisa na 14.020? Tanto na MP como na Lei 14.020, foi omisso quanto ao 13º salário. Justamente por isso, o que deve ser seguido é a Lei 4.090 de 62. Se o próprio legislador não quis adentrar do direito da gratificação natalina, não pode, posteriormente, por a bem-querer de terceiros, eu dar uma nova interpretação a essa lei. A lei sempre foi clara que a remuneração do 13º é correspondente a 1/12 de cada mês trabalhado. E o valor será aquele mês referente ao mês de dezembro. Então, se trabalhou todos os 1/12, vai ter direito ao 13º salário integral. Aí o pessoal da loja Amanda perguntando aqui, então pode fazer baseado nos 15 dias trabalhados, como foi dito? Sim, é isso que a gente está defendendo. Aqui, a mesma interpretação que o Daniel tem, a interpretação que eu tenho. A Michelle colocou assim, o pior é que os sistemas não entendem sobre a redução. Tipo, ele vai calcular normal, se o empregador reduziu por menos de 15 dias, vai ser complicado. Muitas vezes, se o sistema não adaptar, é fazer manual, né? A gente sabe que tem essas opções de fazer manual, porque realmente é uma complicação. O sistema que eles estão falando, Daniel, é o sistema interno que os setores de contabilidade acabam utilizando e, às vezes, eles não trazem algum tipo de adaptação e aí dá problemas. Vamos escolher aqui mais alguma pergunta. Pergunta aqui do Valdemir. Posso ainda antecipar férias, já que foi feita a antecipação e o novo período aquisitivo termina em 2021? Qual o teu entendimento sobre isso, Daniel? Como a MP 927 já caducou, não tem possibilidade de antecipar férias referente a período aquisitivo. Quem antecipou, antecipou, né, Daniel? Como diria o sábio. Mas quem não antecipou, felizmente ou infelizmente, agora tem que cumprir a concessão somente no período concessivo. Não pode ser mais durante o período aquisitivo. Lembrando, Valdemir, essa opção tinha apenas na MP 927, que não foi votada, perdeu a sua vigência, então não tem mais essa previsão no ordenamento jurídico. Quem optou durante os 4 meses que ela vigorou, pôde antecipar até um período futuro, e se fez acordo, aí via acordo, poderia antecipar até mais. Embora tivesse alguns entendimentos divergentes, mas tinha previsão na MP. E aí a MP agora foi embora, não virou lei. Vamos lá. Mais alguma pergunta aqui? Só um instante. Só para deixar bem claro aí para o Regi S. Paula. Se baseia nos 15 dias, tanto para férias quanto para 13º. Ele está falando da questão da fração, né? De se considerar para mês ou não. O Daniel deu uma travadinha novamente. Mas creio que é isso mesmo. Os 15 dias contam tanto para férias quanto para 13º. Pergunta da Sandra. Como ficará o pagamento do 13º do período que o funcionário ficou suspenso, já que a empresa não irá pagar? Está conseguindo me ouvir, Daniel? Acho que deu mais uma travadinha.
Mas respondendo a nossa queridíssima Sandra, Sandra, a empresa não tem a obrigação de pagar e não há nenhum projeto do governo para garantir esse pagamento aos trabalhadores. Creio que esse 13º será menor e é uma contribuição geral que cada um vai dando para esse período de crise. Viu, Daniel? Acho que voltou agora. Tinha dado uma travadinha novamente. Tá conseguindo me ouvir bem? Daniel, tá conseguindo me ouvir? Não? Vou recomendar, Daniel, que tu saia e entre novamente. Pode ser? Agora eu tô te ouvindo. Tá conseguindo me ouvir? Voltei. Pronto, show de bola. Pergunta interessante da Michelle, que é uma dúvida, não sei se tu já viu essa temática, porque realmente tá tendo alguns burburinhos com relação a isso. Ó. E no caso do PIS, quem teve a suspensão para o ano que vem, isso não será contado como fração trabalhada? Tu já sabe se tem algum direcionamento com relação ao PIS? Acho que deu uma travadinha. Daniel, consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Meus amigos, eu também estou curioso com essa pergunta. Acho que voltou. Consegue me ouvir, Daniel? Tô ouvindo. Cara, eu não sei. Tá. Eu não sei se tu tem já o direcionamento com relação ao PIS. O pessoal está perguntando, quem teve suspensão para o ano seguinte, né? Esses meses de suspensão, vai ter alguma diferença com relação ao recebimento do PIS? Tu já tem algum direcionamento com relação a isso? Não chegou nada sobre isso para a gente, até porque é um setor específico de políticas públicas de emprego que faz o pagamento. Mas, a priori, como o direito ao PIS se refere aos meses trabalhados, deve seguir o mesmo parâmetro. Se naquele mês não houve trabalho do empregado, devido à suspensão, então não haverá sobre aquele mês o direito ao PIS. Mas só tem que verificar um estudo detalhado do PIS para verificar se existe uma proporcionalidade também, né? Porque eu não vou saber justamente porque se trata de um setor que traz uma regulamentação própria, que não tem muito a ver com a fiscalização do trabalho. Mas setor de públicas. Eu entendo que a priori deve ser mesmo essa orientação que tu passou agora, salvo se o legislador de repente mudar, fizer alguma orientação e determinar que o governo pague. Mas a princípio seria isso. Seria isso. Priori, seria a mesma regra do 13º e das férias com a questão da suspensão do contrato de trabalho. Perfeito. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta específica com relação à temática. Acredito que não. Meus amigos, quem tiver qualquer outra dúvida na questão tributária, a Tax Prático está com a caixinha aberta para você mandar sua dúvida e a equipe da Tax Prático é muito competente, muita gente boa nessa parte tributária que está lá respondendo, então mande sua dúvida. Meu amigo Daniel, acho que é isso. A gente acabou abordando aqui as principais dúvidas que estava deixando todo mundo ansioso. Você, como sempre, firme, nada de ficar em cima do muro, manifestando a opinião e contribuindo muito para trazer segurança para quem está, eu chamo que está na trincheira, né? O pessoal do setor pessoal da contabilidade é a trincheira que primeiro tem que filtrar essas dúvidas e que vai trazer paz aí na gestão das empresas e também para os trabalhadores, para entender como é que funciona isso de forma clara. Então, queria, em nome da Tax Prático, lhe agradecer pela disponibilidade sempre, pela parceria, pelas contribuições que você tem dado. Eu não sei se tu tem nem noção
acho que tu talvez nem tenha, né? Mas um parecer que tu dá aí no âmbito do Ministério do Trabalho, isso circula em tudo quanto é grupo de WhatsApp e traz É, paz para o coração, traz paz para o coração de vários operadores do direito do trabalho. Por isso que eu digo, você é uma figura muito importante aqui para o direito do não trabalho sabia do que eu Estado não do Ceará. rápido assim, não. Pois é, Daniel Areia Leão Rapa Roda, viu? Aí são as consultas que as empresas têm feito e a gente acaba tendo acesso e isso acaba rodando e trazendo mesmo segurança jurídica, que é o que mais a gente se busca. Então, todas as empresas que têm consultado lá no Ministério do Trabalho, o Daniel tem feito pareceres bem judiciosos, bem fundamentados e que trazem segurança jurídica para a atuação prática no dia a dia. Então, em nome do Grupo Tax Prático, queria agradecer muito a sua participação, te passar só para considerações finais. Enfim, a casa é sempre sua, pode bater aqui e a gente agradece demais a sua visita. Eu agradeço imensamente, Rafael, e é como você disse, o pessoal do gestor de RH, setor de pessoal e contabilidade é a trincheira. Então, eles precisam ter essa ponte de acesso, né, junto aos órgãos públicos de forma mais célere possível e está de portas abertas, né? Apesar de que nosso atendimento ainda está suspenso, enquanto não houver deliberação do Ministério da Economia em Brasília. Tem nossos canais de comunicação, ou o canal de comunicação da fiscalização, que é fiscalizacão, sem o cedilha e sem o tio.ce@mte.gov.br. E serve um canal de vocês terem acesso a alguma dúvida, ou então está em andamento de alguma fiscalização, está precisando entrar em contato com algum auditor que está conduzindo essa fiscalização. Então, a gente fica à disposição para poder ajudar o dia a dia das empresas e o dia a dia dos empregados também. Perfeito, Daniel. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Só respondendo aqui ao Prévio San Ribeiro, perguntou se teria alguma orientação formal do Ministério do Trabalho sobre o que foi falado. Tem um parecer do Daniel que ele aborda bem essas questões, né? Depois, se você ainda não teve acesso a esse parecer, manda uma mensagem aqui para Tax Prático que a gente pode disponibilizar para você também. Isso, inclusive, a gente transformou em notícia e repercutiu muito na época. Daniel, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. A gente encerra por aqui, lembrando que a live vai ficar gravada. Não esquece, para a gente é muito importante de você que está nos assistindo, tirar um print, tirar uma fotinha, marcar a Tax Prático, porque quanto mais alcance a Tax Prático tem, mais conteúdo de qualidade a gente traz para vocês. Então, muito obrigado pela audiência, firme e forte, principalmente do pessoal do setor pessoal e contabilidade, que está sempre aqui prestigiando a Tax Prático e a Tax Prático, em contrapartida, prestigiando vocês, trazendo nomes como o nosso querido Daniel Areia. Até uma próxima, foi um prazer imenso e forte abraço.